Boa noite, meus queridos amigos, você que está chegando agora nesse momento ao vivo aqui na nossa Rede Gesla de televisão, obrigado pela companhia. Vamos ver se está tudo certo aqui no que eu preciso. Ah, não está, agora sim. Agora temos o nosso áudio no ar para você que está nos acompanhando. Obrigado pela companhia, obrigado pelo prestígio de sempre. A gente vai começando o nosso resenha televisiva de hoje, trazendo, claro, um abraço para todo mundo que está conosco. Bastante gente já chegando, deixando o like. Obrigado pela companhia do Paulinho Santos, do Gustavo Henrique, Gustavo Moraes, também Olivaldo Coelho, Reinaldo Machado, Ana Paula está conosco aqui também, Eddie Jackson, Gustavo Lima, José Bezerra, obrigado pela companhia. Também dá o like no gravado. Muito obrigado, viu, José Bezerra? És um exemplo a ser seguido. Temos também Sabrina conosco, Gui Lima. Hoje Geise Arruda se sacramentou como uma grande participante de Game Show. Passa ou repassa, 10 de 10 com ela, repercutiu bastante também. Luiz Henrique Pinho conosco, como estão as audiências? Já vamos trazer também. Reinaldo Machado, vamos lá. Quem mais está chegando conosco aqui? A turma, Zezinho Gonçalves, obrigado pela companhia. Todo mundo que está com a gente aqui, a gente vai a partir de agora repercutir um pouco mais das audiências da nossa televisão brasileira. Isso porque, pelo que vi até aqui, a gente tem, pelas prévias, o Domingo Legal vencendo o Acerte ou Caia. Numa tarde de domingo que teve de tudo um pouco, mas principalmente me parece que essa vitória do Domingo Legal e principalmente essa derrota do Acerte ou Caia, ela tem provável, né? Não temos ainda nenhuma certeza a respeito disso, mas essa movimentação do Acerte ou Caia, caso de família não, do Acerte ou Caia, essa derrota do Acerte ou Caia me parece que tem muito como grande característica a volta para o horário tradicional, quando o público que foi ligar no horário na semana passada não estava ali com esse produto no ar de novo, né? Então nós tínhamos ali o Domingo Legal com a sua programação tradicional, né? E o Acerte ou Caia com uma característica diferente de estar de volta ali ao horário das 16 horas. Também teve uma entrega ruim em função do Game do 100 ter ido mais cedo e ter dado bem menos, me parece, do que o filme daria ali. Então nós temos, me parece, pelas prévias, essa vitória do Domingo Legal, vitória parcial pelo menos, pelos principais números que a gente enxerga por ali. Por que eu digo isso? Porque a gente tem aqui, a partir de então, a maneira com que os números vão crescendo, eles mostram uma distância considerável ali do Domingo Legal para cima do Acerte ou Caia, quando a gente busca números diferentes, né? Então eu vou trazer aqui tanto o Rick Souza, quanto o Breno Moura, quanto o Toninho AD também, que é importante, porque nós temos aqui alguns números que dão bons indicativos de como foi esse domingo e que por isso me permitem inferir que o Domingo Legal provavelmente venceu essa disputa. Nós temos aqui então às 14h19, o Domingão tinha 8.34, pegou com 10 da temperatura máxima, né? Domingo Legal tinha 6.15, Game do 100 tinha 2.91 e o Show do Esporte 1.01. Vejam que o Game do 100 tá dando mais ou menos a audiência que dava o... Como é que chama? O Power Couple, que se tentou colocar naquela etapa ali e não foi possível, né? Então, são pontos muito importantes da gente levar em consideração, porque, de novo, a Record acho que precisa compreender que naquela faixa ali o público dela tá esperando o filme. E aí, quando a gente tem o glorioso Game do 100 sendo colocado ali, uma semana mais pra frente, outra semana mais pra trás, eu acho que fica uma certa confusão no público da Record, que acaba não conseguindo acompanhar tão bem. Então é um ponto a ser observado. Quando a gente olha a vitória, por exemplo, a audiência no Espírito Santo, Domingo Legal liderando às 14h24, o Domingão com 5.2, Game do 100 com 3.34 e aí tem Viva a Sorte local lá também. Às 14h42 em Goiânia, por exemplo, o Domingo Legal tinha 6.42, o Domingão 4.84, o Game do 100 4.18. Vejam que dentro, claro que quando a gente fala de outros estados, a gente também está falando de outros números de audiência, né? São outros números no sentido de quanto representa um ponto. É bem menos pessoas do que em São Paulo. Mas ainda assim, quando a gente vê que a amostragem do Domingo Legal lidera em várias capitais pelo Brasil por vários momentos, a gente vê a força que o programa do Celso Portiolli tem de fato. O Domingão com 4.84 em Goiânia, disputando o público com o Game do 100. Então, em Goiânia,
tem esse embolamento, geralmente, entre Globo, Record e SBT. A Globo tem dificuldades em Goiânia, é uma das capitais em que a Globo tem mais dificuldade com a concorrência, mas nesse momento a gente vê aqui como estava disputado. Olha só, 6h42, então o Domingo Legal abre um espaço importante, Domingão com 4.84, Game do 100 com 4.18. E aí a gente vai trazer aqui esses momentos importantes para a gente olhar já no Rick Souza aqui, olha só, às 16h08. Então nós tínhamos já o futebol na Globo às 16h08 com o início do Acerte ou Caia, que recebe provavelmente perto dos 4 pontos ali do Game do 100. Então quando a gente olha aqui esse número, futebol na Globo com 11.63, Domingo Legal com 5.93, Acerte ou Caia com 4.28, já consegue levantar um pouquinho o número do que nós temos no sentido da... o número que nós temos nesse sentido de ter essa diferença entre o Domingo Legal e Acerte ou Caia. E aí aqui nós temos, no caso, o Domingo Legal quase 2 pontos à frente às 16h08. Às 16h28, nós temos aqui o futebol na Globo com 13.56, Domingo Legal com 6h38, Acerte ou Caia com 4.41. Ou seja, com mais ou menos meia hora de programa, ou 45 minutos, o Acerte ou Caia ainda estava praticamente a 2 pontos do Domingo Legal, muito provavelmente também por razão da entrega que foi ruim. Aqui nós temos uma aproximação um pouco maior, mas um crescimento também de todo mundo com o crescimento do share proporcionalmente, né? Então nós olhamos aqui, futebol na Globo com 16.16, Domingo Legal com 6.27, Acerte ou Caia com 5.54, Masterchef com 0.65. Então assim se movimenta esse momento aqui, mas de novo, já era 1h30 ou 1h45 já de Acerte ou Caia no ar, com o Domingo Legal com uma vantagem considerável. Aqui ela começa a apertar um pouco em São Paulo, né? 6.27 para 5.54, são 8 décimos mais ou menos. Mas ainda assim nós temos o Domingo Legal na frente. E quando a gente vê a entrega direta às 18 horas para o aquecimento do futebol, tem uma queda de público de novo na Record, que coloca o Domingo Legal com 5.77, o aquecimento do futebol com 3.79, Planeta Selvagem 0.5 e o Repórter Eco 0.2. Mais pra frente a gente vê aqui que o Domingão se estabelece com quase 15 pontos às 6h30 da tarde, o Roda Roda tinha 5.56 e o Brasileirão, que tem um jogo entre Internacional e Vasco, né, Inter e Vasco, nesse momento, na Record está com 3.69 em São Paulo, né? Claro que no Rio de Janeiro a gente vai ter outros números, muito provavelmente. Mas chama a atenção que, de fato, quando a Record não consegue ter um domingo que vai oferecer uma movimentação grande de audiência ali para entregar bem para o Tom Cavalcante ou entregar bem para o Acerte ou Caia, a gente observa a maneira com que toda a programação fica comprometida, mesmo o futebol, né? Claro que, de novo, não temos times de São Paulo em interesse ali dentro, mas nós temos nessa movimentação, quem levou a melhor, me parece, é o Domingo Legal, que provavelmente venceu na média a audiência desse domingo, volta a vencer o Acerte ou Caia, que deu sustos importantes nas últimas sequências, e houve um momento também, eu não sei se vocês viram isso no decorrer da tarde, em que o Portiolli dá uma provocada, né, no momento do não é do quem arrisca ganhar mais, é o até onde você chega. Esse é o até onde você chega, né? E o Portiolli fala, esse programa aqui é feito pro povo, não é feito pra artista participar. Ele larga essa no meio da competição. Então, é aquela coisa, competição é competição, e a gente vê a movimentação com que isso acontece nesse momento lá na Globo, né? Na Globo, no SBT e também na Record. Há uma movimentação forte para que se tenha cada vez mais uma competição, e eu acho que quem ganha com isso é o público de casa, sem sombra de dúvidas. Como é que foi o seu... Dormindo legal. Hoje eu abusei do dormindo legal, porque eu acho que dormi umas 13 horas, entre a meia-noite até umas 10 da manhã, depois da tarde bateu um soninho, né? Aqui no Rio Grande do Sul, uma neblina gigantesca, então deu um dormindo legal importante nesse sentido. Vamos ver aqui o povo, o que diz o povo brasileiro no nosso chat. Deixa eu ver se eu consigo chegar em todo mundo aqui. Você que ainda não chegou, não deixou o seu like, deixe seu like aqui, participe com a gente, tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui o povo que diz. Vamos lá, deixa eu ver aqui, vamos chegar mais pra cá. Já falei com a turma. Quem mais?
Gui Lima, Zezinho Gonçalves conosco. Aliás, teve Game do 100, pergunta o Gui Lima. Tava tudo maluco na Record por causa do jogo. Sim, o Game do 100 foi mais cedo, no horário do... Como é que chama? Do Cine Maior. E com isso derrubou os índices também, né? Gustavo Moraes. Hoje eu vi um pouco do Passa Repassa, até que tava legal. Gustavo Lima com a gente também. Eddie Jackson. Achei bem ruim os participantes... bem ruins os participantes do Acerte ou Caia de hoje. Vamos lá. Marilândia Andrade, o de sábado, o Lucas ficou na vice-liderança. Vou buscar essa informação, viu, Marilândia? Luiz Henrique Pinho, Magno Navarro, que ganhou a Acerte ou Caia. Deixa eu ver quem mais aqui. Douglas Salles, eu assisti o Domingo Legal. Marcelo Guel, podem inventar outros programas, mas o Domingo Legal sempre irá vencer. Eu acho que também, Marcelo, tem uma característica que é a seguinte. Vai ter momentos de derrota do Domingo Legal, só que o Domingo Legal ele é um bloco muito bem estabelecido dentro da programação do SBT, né? Então, cabe tudo ali no Domingo Legal. Se a Record fizesse a mesma coisa com o Tom, eu acho que se tornaria mais competitiva. Bota o show do Tom de volta ali a tarde toda, claro que tem que ver se ele tem interesse em fazer isso também, né? Mas bota o show do Tom ali a tarde toda e coloca o Acerte ou Caia dentro dessa programação. É o que o Domingo Legal faz, é o que o programa Silvio Santos faz e tem funcionado bem, né? Vamos lá. Antônio Gonçalves, obrigado pela companhia. Ed Jackson, Domingo Legal mereceu muito ganhar. O elenco da Acerte ou Caia estava horrível, só conheço uma pessoa que era o cantor do Pichote. Quem mais? O Marcelo Guel dizendo que o Acerte ou Caia já está enjoando. O Gustavo Moraes dizendo que viu o segundo episódio do Game do 100. Foi bacana de se ver, não torço para ninguém, mas me agrada e me diverte. Muito bem, vamos adiante aqui. Conosco Caetano Ribeiro. Boa noite, Júnior, meu amigo. Boa noite, Caetano. Obrigado, viu? Marcelo Guel, quantos programas do Domingo Legal já enterrou? Alguns, né, Marcelo? É verdade. Várias cidades do Brasil com o Domingo Legal em primeiro lugar hoje. Foi o que a gente trouxe ali também, né? Ed dizendo que o Record devia ter continuado com o Cine Maior e guardar o Game do 100 para entrar nas férias da Acerte ou Caia no ano que vem. Eu acho que nem nas férias da Acerte ou Caia, mas talvez para colocar nesse horário, em horário alternativo ali. Porque, de novo, o filme funciona bem na Record. Entrega em alta para Acerte ou Caia. É uma questão que a gente vai ter que observar, né? Luiz Henrique Pinho, Roberta Miranda apareceu no Game do 100. Gustavo Lima com a gente também. Para disputar com o Domingo Legal tem que ter um programa melhor. Ed Jackson também está dizendo aqui. Pera aí que eu já perdi aqui o nosso chat. Nosso chat foi longe. Deixa eu ver quem mais. Pera aí, vamos voltar porque veio uma chuva de comentários. Agora foi. Domingo é dia de Domingo Legal, diz o Reinaldo Machado. André Cabral, concordo com o Ed, o Game do 100 é um cartucho queimado à toa, era pra ser nas férias do Acerte ou Caia. Eu acho que não poderia ser nas férias do Acerte ou Caia, porque é um game muito diferente do Acerte ou Caia. É muito diferente. E eu acho que o público tá querendo uma continuidade desse estilo. Tirar o Acerte ou Caia do ar agora seria um erro também, porque ele é uma arma importante nessa disputa dominical, né? Então são pontos. Esses realities da Record não dá pra passar nenhum dar certo, a Fazenda vem aí, provavelmente vai ser outro fracasso, está Renildo aqui dizendo que tá tudo errado. Quem mais? Também podia voltar o Canta Comigo ano que vem nas férias da Acerte ou Caia, até eu que sou recordista já tô achando saturado esse programa. Também acho que seria um erro colocar o Canta Comigo no lugar do Acerte ou Caia. A Record achou um flanco importante ali e conseguiu levar adiante. Vamos lá então. Ed dizendo que a Record vai sugar a alma do formato da Acerte ou Caia, igual fizeram com os 10 mandamentos. Até onde você chega é o quadro do Domingo Legal, já falei aqui. Portioli só falou por brincadeira, não criem polêmica. Não, eu acho que foi uma alfinetada saudável de disputa. Tá tudo certo, acho que não tem problema nenhum. Ed dizendo seria legal o Tom ter um talk show ou voltar com o Got Talent Brasil. O Got Talent tá no SBT esse formato, né? Com o Ratinho. Tá à disposição do Ratinho esse formato. Caetano Ribeiro, o Game do 100 não tá indo bem na audiência. Isso não é porque a Record deveria estrear mais pra frente, já que a imagem da Rafa Brites e do Felipe Andreoli tá muito cansada. Eu acho, Caetano, que a Record, na verdade, tá com um pouco apresentador, né? Então, utilizou essa nova contratação para tentar colocar muito em contato com o público recordista. E nesse sentido, eu acho que, de novo, eu concordo com quem diz que o Game do 100 é um pouco cartucho queimado à toa, né? Porque cria-se ali uma situação em que tem um excelente produto, mas que não vai conseguir chegar tão longe por conta do próprio formato encerrar mais cedo, talvez, e também pelo fato de a gente levar adiante
essa estrutura da Sartiokai que eu acho que funciona bem. Só que eu acho que valeria mais a pena colocar essa faixa inteira pro tom. Quando precisar, por exemplo, acho que seria mais interessante, ou mais prudente, ou mais inteligente, estender o Sartiokai de uma outra maneira, talvez, não sei, criar algum bastidor conversando com as pessoas no cenário, não sei. O fato é, o produto funciona. Agora, é importante também explorar o talento do Tom. Claro que tem que ver se ele quer também, né? Vamos ver. A Sabrina, pois eu prefiro ver artistas em games do que anônimos, diz a Sabrina aqui. No próximo Sartiokai vai ter o Bolachinha, o humorista que sofreu acidente no programa, diz aqui o Luiz Henrique Pinho. Ed Jackson, eu acordei às 5h30 e não consegui mais dormir. Rapaz... Acontece também às vezes. Florisvaldo Santos, Reinaldo Machado, Celso tá certo. Quem mais aqui? Vamos lá. Vi um real time que o Lucas estava com 1.8. É mais ou menos a casa que fica ali, entre 1.8, 3,5, coisas do gênero. Zezinho Gonçalves dizendo que não assiste a Record. Dia 9 de agosto extraiu o programa do João. Vamos ver de que maneira isso vai repercutir no SBT. Acho que o Portioli fez uma indireta no Davi Brito. Júnior, é verdade que o Carlinhos mais se separou do Lucas? Não sei te dizer. Reinaldo não tem acompanhado. Quem mais? Vamos lá para o Polvo. O Polvo segue com a gente. Deixa eu ver. Record vai desgastar como fez com o Rodrigo Faro, mas o Rodrigo Faro tinha uma outra característica de programa, né? Era um programa que cabiam mais formatos, só que em algum momento começou a degringolar ali e não deu mais certo. Então vamos lá. Deixa eu ver quem mais. Guilherme Lima, até onde você chega e quem arrisca ganha mais são formatos bons, mas estão muito cansados. Acho que já podem arriscar outras coisas. É isso. Talvez. Eu confesso que o quem arrisca ganha mais eu acho muito ruim. Agora, até onde você chega eu acho mais interessante. Acho que a Narcisa ali deu uma refrescada no formato. Eduardo Henrique conosco, obrigado pela companhia. Carlos Calaui. Ou Calaui? Isso. A volta do Tudo é Possível com a Adriane Galisteu. Ou seria uma boa, viu, Carlos? Ou Tudo é Possível na mão da Galisteu seria um baita programa. Ela sabe fazer programa popular também. Fúvio, boa noite, Gesla. Record está desgastando a imagem da Andreoli e da Rafa. Gui Lima conosco, já o game do 100, além de ter perdido hoje, acho muito escuro para o domingo à tarde. Também a Rafa e o Andreoli já estão morando na Record. Cadê a Galisteu, Tiziane Pinheiro, outros apresentadores? Vacila, Record não contratar Márcio Garcia, diz Ed Jackson. Zoeira Land tá conosco, boa noite, a Zoeira Land. Essa super fera, meu, brincadeira. Quem mais aqui? Ele gosta, diz Ed Jackson. Lucas diz que o programa estava fora do ar há 2 anos e 4 meses. Caso de Família vai voltar, vamos falar sobre isso também. Batata 12, eu adorei o Sartiokai de hoje. Adriano de Brito, gosto muito do Sartiokai, assisto quase todos os domingos. Hoje tem Gesla Privé? Tem Gesla Privé hoje, se preparem. Estou junto na sua companhia, João Deon Cavalcante, obrigado, viu? Jaciara Muniz também com a gente, obrigado pela companhia. Dança Gatinho foi só desgaste. Gustavo Moraes, acho que seria melhor se o passo a repasse fosse um pouco maior. Batata 12 também tá com a gente. Vamos lá. Eddie Jackson, o quadro Pega o que Der do Eita Lucas é melhor de todos os quadros do Domingo Legal, na minha opinião. É um bom quadro mesmo, lembra muito o Supermarket, né? Esses programas clássicos. Reinaldo Machado falando que o Caso de Família volta na segunda, daqui a pouquinho já vou falar sobre isso. Gustavo Moraes, declaração do Andreoli que eu concordo, qualquer um que estiver na Globo vai ter uma audiência maior. É verdade. Batata 12 está assistindo Stranger Things, se eu gosto, nunca assisti na verdade, mas todo mundo que a minha esposa já assistiu diz que é muito bom. O Elton Pimentel junto conosco, obrigado pela companhia de todos vocês, muito bem. Vamos então agora seguindo com os nossos assuntos aqui na Rede Gesla. E eu vou pedir uma coisa pra vocês que ainda não deixaram, eu vi que a galera tá mais engajada hoje, a galera está engajada, mas deixa o like pra nós. Deixa o like, 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 deixa o like. Apoie a Rede Gesla. Apoia a Rede Gesla aí, meu. Apoia a Rede Gesla aí. Bom, vamos então agora seguindo com os nossos assuntos. Eu vou passar por vários deles, depois a gente volta para os comentários. Sigam comentando, tá? Vamos falar sobre essa audiência que é importante também, porque hoje tivemos São Paulo e... Não, isso não é São Paulo.
Isso é Narcisa, vamos ver aqui. Eu não consegui nomear os arquivos, agora sim. São Paulo e Fluminense na Globo teve uma audiência considerável ali, mas não foi como outros dias que tem outros jogos de times que engajam um pouco mais a nível nacional. Sempre que tem um clube de São Paulo e um do Rio de Janeiro, tende a dar um pouco mais certo, né? Tende a funcionar um pouco melhor algumas coisas. Então esse ponto ele é muito importante para que a gente possa sempre olhar a maneira com que vai seguindo as características, né? Deixa eu... Só um momento. Muito bem. Vamos então adelante, agora sim, com el pueblo. La bailarina del pueblo. Ahora Rosalía, el pasito. Perdão. Vamos recomeçar, porque essa pauta eu me distraí. Vamos então para a audiência de São Paulo e Fluminense na Globo. A gente viu durante a nossa apuração aqui dos números de Acerte ou Caia e também do próprio da própria estrutura do Domingo Legal ali, a gente viu alguns números. Às 18h03 a gente vai indo para trás aqui, por exemplo, para conseguir buscar cada um dos elementos que a gente precisa por aqui. 18h03, futebol na Globo tinha 17,33. Vejam que na entrega depois para o Domingo Legal, pro Domingão, o Domingão fica com 14,98 às 18h30, por exemplo. Às 18h03, o futebol tinha 17,33 contra 5 do Domingo Legal. 12 pontos a mais, né? 12 pontos a mais. O aquecimento do futebol na Record tinha 3,79. Mais para trás, às 17h23, o futebol na Globo tinha 16,16, Domingo Legal 6,27 e o Acerte ou Caia 5,54. 16h28, meia hora de jogo, a gente tinha o futebol na Globo com 13,5, Domingo Legal com 6,38. Quando começou o futebol na Globo tinha ali 11,63 contra 5,93 do SBT. Ou seja, nós tínhamos aqui uma diferença mais ou menos de 5 pontos, aliás, 6 pontos para a Globo, 6 pontos na frente. Quando a gente chega no fim da transmissão da Globo, a gente tem 12 pontos na frente. A Globo é tão importante esse futebol como alavanca na tarde da Globo, que ele praticamente dobrou a diferença que a Globo tinha do SBT do início para o fim do jogo. Vejam como é realmente um aumento de share, um esticamento do público acompanhando a TV, acompanhando o futebol, que realmente começa a pegar tração para o público e funciona melhor. Então, realmente, o futebol na Globo, ele consegue fazer o que o futebol na Record não consegue fazer quando a Record não tem um jogo do Corinthians, não tem um jogo do Palmeiras, que seja mais robusto, né? Essa semana a gente teve Corinthians e... não era Bragantino, era Corinthians e... me esqueci, na Record. Foi bem também, né? Conseguiu uma boa audiência, embora As Filhas da Senhora Garcia no SBT tenha conseguido suplantar a novela Paulo Apóstolo, mas o jogo em si deu 9,5 de média no meio de semana na Record. Então segue sendo importante, mas no domingo a Record não consegue pegar praticamente... um fim de semana com um jogo que tem interesse para a Grande São Paulo e 2 fins de semana que não tenham. E aí começa a ficar difícil realmente para a Record conseguir ter essa força toda pela frente, né? Então esse é um ponto importante. Vamos seguindo aqui. Temos aqui agora um outro comentário que eu queria fazer, é que eu terminei de assistir hoje a série Chespirito, foi Sin Querer Queriendo, que emociona e polemiza ao mesmo tempo. Primeiro, eu queria elogiar em muitos atores da série, a seleção de casting, o Pablo Cruz como Roberto Bolanhos, essa comparação de imagem aqui especificamente, ela é um negócio impressionante, é um negócio inacreditável o que a gente vê nessa comparação de imagem aqui. Ele ficou muito parecido, mas muito parecido mesmo. E trouxe, né, um drama sobre a turma do Chaves, isso que é maluco, isso que é meio... tenso de assistir, porque ao mesmo tempo que é um pouco destruidora de infância, até pelo fato de se permitir viajar, não é uma série necessariamente biográfica, mas tem elementos de ficção, isso se deixa muito claro desde o início de cada episódio, a gente tem aqui uma obra que revisita muito da história dos anos 70 no México, de como esse grupo de comédia se formou, da genialidade do Roberto Bolanhos, do Chespirito, como roteirista também, que é muito importante, né? E se desenrola de uma maneira que faz com que a gente que sempre amou Chaves e Chapolin, eu sou um fã dos dois seriados, tenho assistido muito no Globoplay, agora que voltou também, e até no áudio original para conseguir pegar algumas piadas mais específicas, mas enfim, eu acho que a grande questão que Chespirito Sin Querer Queriendo traz, né,
para quem assiste a série é o quanto por trás de todo aquele universo de magia e fantasia que o Bolanhos conseguiu criar e conseguiu colocar de pé, existia o que existe em qualquer meio artístico, né? Que é também vaidade, é também briga de bastidor, problemas familiares para quem tem um sucesso dessa envergadura, né? Se traz algumas imagens históricas, inclusive, que mostram o que era a Turma do Chaves nas apresentações na América do Sul, enfim, tem uma força simbólica muito grande em cada um dos elementos que a gente vê de Chespirito Foi Sem Querer Querendo. A recriação, especificamente, a recriação mais forte, assim, de cenas de Chaves, Chapolin, Dr. Chapatin, enfim, ela é muito comovente porque ela dá pra gente um ponto de vista que não dava pra ver na série e que tem muito pouco material de bastidores. Não tinha o video show da Televisa pra mostrar os bastidores de gravação dos anos 70, dos anos 80, enfim, de toda a caminhada do Chespirito como roteirista, né? A série tem nele o ponto central que vai desenrolando para todos os personagens também, fala muito sobre como foi escrita pelos filhos dele também, fala muito sobre a Graciela, a primeira esposa do Chespirito. Existem controvérsias sérias com relação à maneira com que se trata o comportamento do Marcos Barragán, que seria correspondente ao Carlos Villagrán, que é o Kiko, né? E também outras críticas sobre a personagem Margarita, que é claramente uma referência à Dona Florinda, e que trouxe muita repercussão. A própria Florinda Messa fez vários posts desmentindo pontos importantes da série, se colocando contra algumas abordagens que foram colocadas ali. É uma biossérie, né, de 8 episódios, baseada nas memórias de Roberto Gomes Bolanhos e produzida pelos seus filhos, com supervisão de quem? Edgar Vivar, o seu barriga, que faz uma ponta também como diretor que dá o apelido de Chespirito para o Roberto Bolanhos. É o Edgar Vivar que faz. E nossa querida Chiquinha também faz uma ponta como secretária executiva da televisão. E cada vez que eles aparecem na tela, para quem ama esse universo, é emocionante também, né? Toda a ambientação que foi criada é uma coisa impressionante de como remonta a estética da década de 60 até a década de 80 no México. Cenários, figurinos, toda a direção de arte tem esse sentimento nostálgico de ver muito da Vila do Chaves, resgata muito esse aspecto todo do universo de Chaves e Chapolin. Há toda uma trama que se desenrola também com base no episódio de Acapulco, que no 7º episódio é absolutamente triste a maneira com que se contrapõe a cena da fogueira do Boa Noite Vizinhança com os conflitos familiares e as questões que estavam sendo criadas ali em vários momentos, né? Pablo Cruz, impressionante como o Chespirito adulto. O ator que faz ele jovem também é maravilhoso. Tem uma atuação que não cai na caricatura, ele mostra o ser humano Bolanhos, tanto que ele não tem tanto, eu diria que ele não focou tanto no apuro técnico de fazer a imitação do Chapolin, fazer a imitação do Chaves, mas fazer sim uma personalidade que fosse parecida com a do Bolanhos, né? O restante do elenco também é maravilhoso, todo mundo é muito parecido com os originais. O Professor Girafales é sacanagem o que é parecido. O Seu Madruga é sacanagem o que é parecido também. A Bruxa do 71, digo, Senhorita Clotilde também é impressionante o quanto é parecida. Então traz uma força muito grande de um tributo à memória dessa série. Então, gostando ou não gostando, você vai ter um envolvimento com a série pela infância que se teve com a história de Chespirito no Brasil também, na América do Sul, na América Latina de uma forma geral, pelo mundo de uma forma geral, né? Aí tem algumas críticas também que são importantes, tem saltos temporais que muita gente fala que são exagerados e tal. Eu consegui pegar tudo, mas às vezes eu acho que é muito forte, né? Tem um resumo aqui do IMDb também que fala alguma coisa do gênero de que alguns comentários apontam que temas como escândalos pessoais, disputas com a equipe, relações com Florinda Mesa e Carlos Villagrán parecem receber mais destaque que o próprio Chespirito, reduzindo o desenvolvimento da sua genialidade criativa. Tem também a forma como a Florinda Mesa foi retratada. Ela chegou a considerar uma ação judicial, afirmando que os fatos foram criados e sensacionalizados, né? Em especial, a fase final da série foi vista como carregada de ressentimento, culminando numa narrativa que oscila entre poesia e rancor. Eu acho que tem um pouco disso também, né? O público brasileiro teve uma reação negativa com relação à dublagem, que considerou ela um pouco desconectada com a nostalgia de Chaves e tudo mais, e tudo isso
criou diversas recepções do público de uma forma geral, mas eu recomendo fortemente que, se você que acompanhou o Universo Chaves quiser assistir e ver essa história contada por uma perspectiva muito mais humana e adulta, no sentido de conectar com os dramas pessoais que todo mundo vive, é uma pedida assim que não tem como deixar pra lá. É espetacular, espetacular, maravilhoso. Você que tá acompanhando, deixa seu like, seu comentário, daqui a pouquinho eu já leio os comentários de todos mais uma vez, tá? Vamos agora com... Pelo amor de Deus. Isso aqui eu não sei nem se eu queria falar, mas nós temos aí, né? Nós temos aí. Manuela Dias lançou a braba e disse: e se eu colocasse Morango do Amor em Vale Tudo? Pelo amor de Deus, Manuela Dias. Bebê Reborn já foi o suficiente. Bebê Reborn já foi bem legal, né? É pedir pra tomar pedrada do público. Me parece que é pedir pra tomar pedrada do público. Porque não faz sentido nenhum criar uma trama paralela, ficar enfiando essas informações dentro de Vale Tudo, porque é só pra desviar o foco. Já tem muita gente reclamando da falta de similaridades com coisas da original. Aí vai colocar Morango do Amor. O Bebê Reborn já foi um troço inacreditável, mas enfim. Temos aqui nas notícias da redação do Notícias da TV o seguinte texto. A autora Manuela Dias mostrou nesse domingo que está atenta ao que os telespectadores estão falando sobre o remake de Vale Tudo. A roteirista até fez uma piada sobre incluir Morangos do Amor na história. Uma parte do público, porém, já torceu o nariz para a ideia, uma vez que a novela das 9 é criticada justamente por abordar temas em ascensão de forma rápida, superficial e esquecível. Eu acho que são... Parabéns para quem redigiu esse texto, porque eu acho que são os melhores 3 adjetivos que poderiam ser colocados para essas questões pontuais, né? A interação começou quando o produtor de conteúdo literário Rodrigo Lorenzi publicou na plataforma X na quinta. Eu não dou uma semana para Manuela Dias colocar no roteiro a Raquel fazendo Morango do Amor em Vale Tudo. Coincidentemente, foi na quinta que as buscas pelo doce atingiram seu pico no Brasil, tornando-se um dos principais assuntos do Google. Segundo o levantamento da plataforma feito a pedido da CNN, as buscas pelo doce cresceram impressionantes 1.333% na última semana. Vocês estão doidos para eu colocar Morango do Amor na novela, né? Risos, pontuou Manuela Dias. Capaz de botar sim a Maria de Fátima ensinando na internet como fazer os ingredientes. Bom, se for um negócio assim frívolo, como a criação de conteúdo da Maria de Fátima, até já não sei. Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que tem muito dessa questão. Os Bebê Reborns, a própria trama da fixação do Marco Aurélio em ficar com a guarda da Sarita passou. Ele nem fala mais da Sarita. É uma coisa impressionante. O assunto desandou simplesmente. Então, enfim, são questões complicated, que... Why is everything so complicated, como diria a nossa querida Avril Lavigne, para quem tem mais de 30. Vamos falar também sobre este ponto importante aqui, porque a Record vai reexibir A Escrava Isaura, agora melhorada, com nova abertura e melhorada com IA para ficar em 16:9, né? A gente tem essa informação já de que haverá essa reexibição, né? E que é importante, porque vai festejar os 150 anos do romance original de Bernardo Guimarães, estreia em agosto. A notícia do TV Pop diz o seguinte: versão de 2004 será adaptada para o formato 16:9 com a ajuda de IA, ganhando também uma nova abertura. A Record pretende reprisar novamente A Escrava Isaura, a notícia foi escrita pelo Danilo Castro Miranda, como forma de homenagem aos 150 anos do lançamento do romance de Bernardo Guimarães. De acordo com informações de Flávio Rico, a emissora planeja uma edição especial da história, com mudança no número de capítulos e melhorias técnicas na imagem. Segundo o portal Alta Definição, a trama irá voltar ao ar no dia 25 de agosto, ocupando o atual espaço de O Rico e Lázaro, às 15h30. O conteúdo, que foi um sucesso de audiência na primeira exibição, será adaptado para o formato 16:9, ou seja, como você me vê na sua tela nesse momento, e passará por tratamento com o uso de inteligência artificial. O Folhetim foi a primeira novela produzida foi produzido em 2004, com Bianca Rinaldi no papel da personagem título e um elenco estelar para a época da Record, com Leopoldo Pacheco, Patrícia França, Maiara Magri, Renata Domingues e Maria Ribeiro. Rubens de Falco também, que fez a versão original, estava no remake. Impressionante, né?
Além disso, o canal pretende montar uma nova remixagem do áudio e produzirá uma nova versão da abertura. A Escravizaura fechou com 13 pontos de média no ano de seu lançamento, com o último capítulo garantindo 20 pontos de média. É impressionante, né? Os números que a Escravizaura sempre deram na Record, nas reprises também, teve bastante força e, claro, a gente acompanha com atenção toda essa movimentação aí. Deixa eu falar também sobre... tem outro ponto que eu queria trazer, que é o seguinte. Nós temos já algumas informações a mais aqui do glorioso portal... Agora sim, vamos lá. Portal Planeta TV traz mais informações a respeito de Três Graças, né? Que terá aí essas 3 mães precoces, né? 3 mães muito jovens, maternidade precoce. E essas informações começam a sair para que não prejudique também Vale Tudo, que está aí da metade para o final agora. Três Graças. Protagonistas vivem 3 gerações marcadas por abandono e maternidade precoce. Elenco, estreia e bastidores de Três Graças, a nova novela de Aguinaldo Silva, é a notícia da redação do portal Planeta TV. A TV Globo deu largada nas gravações de Três Graças, sua próxima novela das 9, com estreia marcada para 20 de outubro. Outubro, portanto, daqui a 3 meses. Né? Escrita por Aguinaldo Silva em parceria com Virgílio Silva e Zé da Silva, a produção aposta em uma narrativa intensa que mistura drama, suspense e um toque de tragicomédia, ambientada em uma comunidade fictícia na cidade de São Paulo. Para garantir a autenticidade da trama, parte da equipe e elenco viajou recentemente à capital paulista, onde as primeiras cenas começaram a ser registradas. Os trabalhos se concentram sobretudo na Brasilândia, zona norte da cidade, que servirá de inspiração para o núcleo central da novela. Nós teremos então esse bairro com a sua diversidade e paisagem urbana densa, escolhido para retratar a comunidade fictícia que dá vida ao universo da história. Além da região norte, outros bairros paulistanos como Aclimação, Bela Vista, Freguesia do Ó, Pirituba e Pinheiros também serão utilizados como locações. Luiz Henrique Rios diz que começar a filmar no local que inspira o cenário é uma decisão estratégica para depois conseguir reproduzir isso também, né? Protagonistas vivem 3 gerações marcadas por abandono e maternidade precoce. E a novela acompanha a história de Gerluce Sophie Charlotte, né? Uma jovem que vive... Gerluce Maria das Graças é o nome dela, né? Uma jovem que vive uma comunidade e enfrenta os desafios da maternidade precoce. Criada por Lígia Maria das Graças, a Dira Paz, que também engravidou na adolescência, Gerluce repete o ciclo quando sua filha, Joelle Maria das Graças, Alana Cabral, se vê grávida ainda jovem. Após renunciar aos próprios sonhos para criar a filha, Gerluce se vê determinada a quebrar o padrão familiar. Seu maior objetivo será incentivar Joelle a manter seus planos de vida sem que a gravidez interrompa suas ambições. Alana Cabral, que se destacou recentemente em Guerreiros do Sol, estreia na faixa das 9 com apenas 18 anos, mas já acumula passagens por produções como Verão 90, Nos Tempos do Imperador e a série Assédio. Nós temos aqui também essa linguagem não convencional, segundo o Luiz Henrique Rios, a novela adotará um estilo estético vibrante, fugindo do naturalismo tradicional. A interpretação não será totalmente naturalista, vamos trabalhar com um tom um pouco acima da realidade. A novela tem muita cor e muita vibração, é uma história intensa, à flor da pele, queremos trazer ao público uma emoção diferente. Perfeito. Esse ponto aqui eu acho que, de novo, tem tudo para trazer... Claro, o naturalismo também funciona em algumas obras, mas eu acho que quando a gente fala de novelas do Aguinaldo Silva especificamente, a gente pensa em Tieta, A Indomada, Império, Fina Estampa, as atuações eram um pouco acima do tom, né? Isso é importante porque traz, junto com a história, um dinamismo que é importante para o público abraçar. Eu acho que vai conseguir, de certa forma, ser popular, chegando próximo do tom do que tinha Terra e Paixão, mas eu acho que essa história de 3 mulheres fortes que são mães solo vai criar uma ligação com o público. Eu acho que é novela raiz, me parece pelo menos. Posso estar muito enganado, mas me parece que é novela raiz e a gente vai ter que observar isso. Vamos lá, depois então nós teremos esse elenco com 179 capítulos, terá o time de atores, né, formado por vários nomes conhecidos do público, então nós temos aqui confirmados no elenco Rômulo Estrela, Marcos Palmeira, Paulo Mendes, Luísa Rosa, Andréia Horta, Pedro Novaes, recém-saído de Garota do Momento, Gabriela Lohan, Miguel Falabella na novela, Henrique Dias, também baita nome, Juliano Casarré, baita nome, Belo, fazendo sua estreia como ator, Grazi Massafera, Xamã, Alanis Guilhem, Mel Muzilo, Samuel de Assis, Daphne Bozaski, Bárbara Reis, Leandro Lima, Fernanda Vasconcelos,
Fernanda Vasconcelos de volta, que maravilha. Carla Marins de volta também. Túlio Starling, Amaury Lorenzo, Gabriela Medvedovski, Augusto Madeira, sucesso em Beleza Fatal, né? Juliana Alves, maravilhosa também. Otávio Miller, grande Otávio Miller, nosso Pablo. Rejane Faria, Júlio Rocha de volta. Gutierre Soteiro, Vinícius Teixeira, Lohana Mouzinho, Lucas Rigg e André Matos. Essa galera é que estará aí no ar a partir de agora com 3 graças, ou melhor, a partir de outubro com 3 graças. Eu acho que vai dar certo dentro dos padrões do que a gente entende por certo na Globo de hoje. Ficar no padrão do que Vale Tudo tá dando. Eu não acho que vai despencar a audiência, não. Porque acho que essa é a meta inicial quando a gente fala dos tempos atuais da Globo, né? É não perder audiência, já é uma questão importante, né? Bom, vamos adiante, porque eu tenho mais 2 assuntos ainda para trazer para vocês aqui, depois a gente vai avançar para os comentários e também para outros quadros. Porta da Esperança tá de volta hoje no programa Silvio Santos, será um quadro mensal, já tá definido, vai ter 2 histórias de adultos e uma história de crianças, né? Acho que, de novo, como eu sempre falo pra vocês, o programa Silvio Santos é o que tem o maior acervo de resgate e que a gente sabe que funciona na TV brasileira. O programa Silvio Santos, ele tem, claro, um público majoritariamente mais velho, mas ele tem feito sucesso em várias camadas. Não tivesse fazendo esse sucesso, não teria a audiência que tem nas faixas em que a gente tem acompanhado a maneira com que tem acontecido, né? A partir desse domingo, diz o Planeta TV também, o símbolo que marcou gerações volta a se abrir para transformar sonhos em realidade no SBT. Esse quadro está de volta com 3 histórias comoventes de 2 adultos e uma criança. A atração que marcou gerações e ficou eternizada na memória dos espectadores, de fato, assim, era muito emocionante ou muito engraçado, como o cara das fita Pronô, né? Enfim, teve uma versão especial exibida no Dia das Crianças e no Natal de 2024, intitulada Portinha da Esperança, com participantes crianças, né? Em formato oficial, a Porta da Esperança passa a ser exibida uma vez por mês no programa dominical, mantendo viva a tradição iniciada por Silvio Santos. No centro do quadro, a emblemática e grande porta colorida em aparência de arco-íris, atrás dela a realização de sonhos. Então nós temos esse programa que foi idealizado para ser só um especial de fim de ano em 84, criado pelo Silvio Santos no antigo anseio do animador de colocar-se à disposição da comunidade na tentativa de realizar sonhos e desejos dos telespectadores. No início de 85, torna-se uma atração fixa na grade do programa Silvio Santos, permanecendo no ar até 97, tendo realizado mais de 2.000 pedidos que iam de cartas, que iam de brinquedos, cadeiras de rodas, ambulâncias, viagens, próteses ortopédicas, conserto de carros e necessidades públicas, como asfaltamento de ruas e melhorias em postos de saúde. Também temos algumas cartas para a diretora do programa para conseguir conhecer um ídolo da música, não é? E outras figuras, como Bozo, Leandro Leonardo, Mara Maravilha, Turma da Jovem Guarda, Zezé de Camargo e Luciano, Gretchen, Sula Miranda, Vando e muito mais. No final do programa, a marcante imagem do Jesus da TVS encerrava com a mensagem de fé e amor ao próximo. Era assim, né? Era assim que acontecia e, de fato, a gente tem, com a Patrícia Bravanel, acho que essa continuidade que é bastante importante. Vamos falar agora sobre o canal Exports. O Exports será um novo canal de esportes da TV aberta. Antes que você pense em sacanagem, o Exports vai entrar no lugar da Ideal TV com uma parceria com a ESPN, a Calunga, e se eu não me falha a memória, a Calunga também foi a emissora que lançou a Loading, eu espero que dure mais, o Exports, mas nós temos a informação do Danilo Castro Miranda, que foi publicada e diz o seguinte, publicada hoje à tarde: o Grupo Calunga assinou um contrato de sublicenciamento da ESPN e vai lançar em 16 de agosto o canal Exports, voltado para transmissões esportivas na TV aberta. De acordo com a coluna Outro Canal, o acordo não envolve parceria de operação. A empresa apenas adquiriu os direitos dos eventos mediante pagamento. Ainda segundo a publicação, a Disney não participará da produção dos conteúdos, equipe técnica, narração, comentaristas e negociações com o mercado publicitário. Dentre os torneios licenciados estão apenas ao menos 7 torneios europeus, como a Premier League, La Liga, Campeonato Espanhol, Série A Italiana, Liga Portugal, Copa da Alemanha, Copa do Rei da Espanha e EFL Championship. A prioridade na escolha dos jogos continuará com a ESPN, que pretende transmitir mais de 1.000 partidas na temporada 25-26 em seus canais e no streaming. O Exports exibirá confrontos de menor relevância com times de menor expressão.
Além do pacote já fechado, o grupo mantém conversas com a Bundesliga para incluir o campeonato alemão na programação. A inspiração para o Exports vem do antigo esporte interativo, maravilhoso, gostava demais do esporte interativo, a gente era feliz e não sabia, que nasceu na parabólica, fez sucesso no digital e depois foi adquirido pela Warner Bros. Discovery, dando origem à marca TNT Sports em 2020. O grupo, vale lembrar, já havia investido em televisão com a Loading, bem lembrado, voltado ao público geek. Mesmo com bons índices, a emissora foi encerrada menos de 6 meses do lançamento. Em nota, a ESPN afirma que continuará contando com os principais jogos do futebol europeu em seu catálogo exclusivo. Nos canais lineares e no streaming via Disney+, o fã do esporte segue contando com o mais completo e exclusivo catálogo do futebol europeu, exibindo mais de 1.000 jogos exclusivos ao público. Além da Premier League, e todos esses que falamos, segue a melhor cobertura da Libertadores e da Sul-Americana também. Mesmo que sejam jogos de menor expressão, eu acho fundamental quando a gente pensa na televisão aberta, quando a gente pensa nesse público de televisão aberta, a importância que existe com relação a trazer o esporte mais próximo das pessoas que não podem pagar por TV por assinatura é importantíssimo. Então, que bom, sorte ao Exports, que não tem o mesmo destino da Loading, que eu adorava também, mas vamos esperar que essa parceria da Calunga consiga trazer bons resultados dentro do que se espera. Claro que a gente não está falando de dar um ponto de audiência, estamos falando de 0,2, de 0,1, de 0,05, né? Mas eu acho que tem potencial para funcionar. O esporte cada vez mais é um produto que os canais de YouTube têm mostrado, o canal GOAT, a própria Cazé TV, enfim, que é gigantesca hoje, né? Mas se a gente olha os canais menores, o canal GOAT, outros canais que têm essa possibilidade, também sempre tem uma força muito grande. Então isso é importante da gente olhar. Bom, vamos então ao Pueblo, La Bailarina del Pueblo, que está conosco aqui. Deixa eu ver. Não sei se eu consigo ver todos os negócios aqui, todos os comentários. Será que eu consigo? Vamos lá. Deixa eu ver o povo que está conosco aqui. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo buscar aqui, porque teve de tudo. No período que eu estive aqui comentando outros assuntos, a galera aqui foi a loucura. E nós vamos fazer a ponte aqui entre os comentários e depois o nosso Gesla Privé, que vem aí, hein? Gesla Privé, se preparem, daqui a pouquinho tem Gesla Privé aqui na nossa resenha televisiva. Deixa eu ver se eu consigo buscar os comentários mais antigos, porque tem coisa aqui que eu não tô conseguindo voltar. Vamos ver. Deixa eu ver aqui o povo. Cadê? Não, vamos mais pra trás, vamos lá. Cadê o povo? Vamos mais pra trás. Tá no site do Léo Dias, eu já falei. Isso não é São Paulo, isso é Narcisa Gesla Júnior. É realmente uma frase e tanto. Isso não é São Paulo, isso é Narcisa. Eddie Jackson Gesludos está conosco. O Guilherme Lima é o cara mais lindo e charmoso do chat, diz Eddie Jackson. Ao que Guilherme Lima responde: não sei marcar, mas obrigado pelos bons olhos, Eddie Jackson. Ô, louco, bicho. Brincadeira, vamos lá. Batata 12 tinha o cover da Xuxa na Acerte ou Caia, mas ela caiu no buraco. É uma pena que o Acerte ou Caia perdeu, diz a Ana Paula. Batata 12 dizendo: Gesla não sabia, mas hoje no Domingo Legal mostraram Torresmo do Amor. Aí eu botei fé. Torresmo do Amor eu boto fé. Aí acredito mais. Coxa de frango do amor, uva do amor, morango do amor que comi e amei, melancia do amor. A melancia do amor realmente acho que deve ser uma coisa impressionante, né? Vamos lá. Quem mais? Zoeiralândia, porque a Record tem jogos mais fracos de público e ainda tem que dividir com a Cazé TV. Tem isso também. Tá meio difícil marcar meu nome mesmo, tem que escrever o nome exatamente igual, com maiúsculas, minúsculas e espaço, senão não fica marcado, diz Eddie Jackson. Os jogos que caem para Record no domingo geralmente são menos relevantes para o mercado paulista, diz aqui o André Cabral, perfeitamente. Paulinho Santos é o filho do Roberto, que escreve Chespirito. Zoeiralândia, a Dona Florinda e o Kiko falou que é tudo mentira. Vamos lá. Gui Lima também, Chespirito. Chespirito. Se ele fosse para os Estados Unidos que nem a Xuxa. Não sei que milagre a Record não ter feito um filme dos Mutantes. Podia voltar reprise. Eu não assisti Chespirito, mas vi muita gente falando mal. Tem isso também, né? Mas, de novo, é controverso. Não esperem ver um conto de fadas ali.
Como Chaparrón lembra das datas de tudo? Ele vai pesquisar ou é superdotado? Responde aqui o Gustavo Moraes Chaparrón. Chaves da Shein, diz aqui o Eddie Jackson. Não é da... Enfim. Patrocinem nós, lojas. Tomara que a internet não tente cancelar o universo de Chespirito por causa da série biográfica. Ah, mas a internet cancela qualquer coisa. Eddie Jackson, desenho do Chaves, flopou no SBT na época, não foi tão bem quanto a série, né? Eu fingindo que tô entendendo tudo, sendo que nunca assisti. Bacana. Maísa Bartalini, obrigado pela companhia. Boa noite. Apelando, diz Maísa Bartalini, não entendi. O público tá chato, a novela não é tão ruim. Eu também acho, Zuraland. Eu gosto muito de Vale Tudo, só que eu acho que essas interações ali, isso aí é só pra irritar a fanbase mesmo. Quem mais? A novela já não é grande coisa, Manuelas Dias está tentando piorar. É a Cristiane Cardoso da Globo, diz aqui o Eddie Jackson. Aí eu acho que não sei se é desse jeito. Mas enfim, eu particularmente gosto muito da novela, assisto todo dia, deixo isso muito claro. Não sou aquele que fica criticando e depois vai lá e assiste. Eu assisto e por isso mesmo critico algumas coisas que não tem necessidade de estar ali, me parece. Eduardo Henrique, boa noite. O Celso Portioli comeu o morango do amor, ele tirou o doce e só comeu o morango. André Cabral, o problema de Vale Tudo é que quer ser atual, mas sendo chapa branca, as abordagens são ridículas, diz o André Cabral. A nova reprise de A Escrava Isaura tem que ter um final inédito de quem matou o Leôncio, diz Luiz Henrique Pinho. Pois é, mas na época eles fizeram 6 finais, acho que já gastaram nas reprises. Adriana Araújo, boa noite, me irrita o SBT e a Record ter reprises demais das mesmas novelas, tem medo de exibir outras novelas e cansa. É que funciona, né? Júnior tá bombando na audiência com 71 pessoas assistindo, 76 agora. Deixa seu like, você que não deixou ainda. Adriano Araújo, novelas da Globo todas chatas, agora com essa lacração de mostrar o pobre que pega ônibus, vendedor de salgado em praia, já deu, não tem história interessante. Eu acho que quando a Globo vai lá e abraça esse público de uma maneira mais ampla, eu acho que funciona. Por isso que eu acho que Três Graças pode funcionar. Manda um abraço pro pessoal da TV Maracatu com o pessoal do Alvoroço. Grande abraço pra TV Maracatu com o pessoal do Alvoroço. Guegué, por favor, mande um abraço para... Não, pra Samantha? Um abraço pra Samantha. Quem mais? TV Maracatu com o pessoal do Alvoroço. Ah, não, aqui não foi quinta série. Mas a Samantha quase que eu caí aqui. Parabéns, viu, Chaparrón? Porque eu tomo muito cuidado, mas às vezes acontece. Theo Becker deveria ser eternamente grato à Record por fazer A Fazenda e a Escrava Isaura, único protagonista dele numa novela. Na Globo ninguém lembra dos personagens que ele fez. Eddie Jackson, Next Sports, só gosta de futebol. Ô, louco, bicho! Pra... Brincadeira! Calunga me lembra algo relacionado ao Ceará. Eddie Jackson está demais, diz aqui Adriana Araújo. A coisa tá começando a esquentar porque tá chegando a hora de Gesla Privé. Né? Torresmo do Amor. Agora só falta batata do amor, cenoura do amor, couve do amor, diz Ana Paula. Gaviota que vuela longe, vuela tan alto. Quem mais? Adriana Araújo, Café com Aroma de Mulher. A primeira versão foi um sucesso no horário nobre. Não lembro o ano no SBT antes do Ratinho. Funcionava bem. As Filhas da Senhora Flopada e Paulo o Flopado. Diz aqui Eddie Jackson. Os dois não estão tão flopados assim. Tá melhor pro SBT do que coisa. Guilherme Lima, depois de ontem, só quero saber de Três Grossas. Pra quem não sabe, assista o legalzinho de ontem, que nós falamos sobre essa novela polêmica. Deixa eu ver aqui. Quem mais? Eddie Jackson, Guegué, 2 rapazes me notaram no chat hoje. Será que vou desencalhar? Eu não sei, meu amigo. Aqui, o chat da Rede Gesla, tudo pode acontecer. O pessoal está reclamando de Dieta Mundo Melhor. Você vê alguns problemas? Vejo. Eu acho que tá meio... Acho que tá um pouco parada, assim. Eu não tenho acompanhado tão de perto a novela, mas eu acho que se esperava alguma coisa um pouco mais forte dessa novela e não tá se encontrando. Então esse é um ponto, né? Neno conosco, você acha que Aberto ao Público vai longe? Não gostei. Eu acho que, de novo, é o último episódio da temporada hoje, mas eu acho que tem possibilidade. Deixa eu ver quem mais. André Cabral, a Band podia ter feito uma versão brasileira de Gaivota para Café com Aroma de Mulher, também acho. Eu acho que, né? Vamos lá. Eddie Jackson está acelerando um pouco muito, né, nesse momento. Wesley Lola está conosco, obrigado pela companhia. A novela deu uma queda com a saída da Flávia Alessandra, é verdade também. Mas vamos agora para aquele momento que todos estavam esperando. Momento, né? Momento em que nós vamos baixar esta trilha aqui.
baixamos essa trilha. E vamos agora acionar esta trilha. Mas primeiro, nossa vinheta. É hora de Gesla Privé na rede Gesla de televisão. Vamos, a partir de agora, ao resumo do filme que passou ontem, não é? Na Bandeirantes. Floresta da Perdição. Momento. A ficha técnica do filme Floresta da Perdição tem como título original The Bear Ranch Project. Foi produzido nos anos 2000. País de origem, Estados Unidos. Gênero, comédia, terror e erótico. Classificação indicativa, 18 anos. Direção, Jim Wynorski. Roteiro também de Jim Wynorski. Produção de Jim Wynorski. Parece Red Gesla, tudo junto. Fotografia colorida. Elenco principal, Julie Smith como Chloe, Nikki Fritz como Nikki, Larissa McComas como Lori, Antonia Dorian como Tony, Julie Strain como The Bear Ranch, Michael Porter como Mike Bly, Andy Sideris como Dick Big Dickon, Lenny Giuliano como Lunk. Vamos ao resumo. Floresta da Perdição é um filme erótico que mistura elementos de suspense, mistério e sensualidade, ambientado em uma floresta isolada e enigmática. Eu queria saber muito o que é esse disco voador que tá ali, mas tudo bem. O enredo gira em torno de um grupo de pessoas que se aventuram em uma área florestal remota, muitas vezes por motivos misteriosos ou buscando escapar da rotina urbana, e acabam se envolvendo em situações de desejo, tentação e perigos ocultos. Um casal ou um grupo de amigos decide passar um tempo em uma cabana afastada, dentro de uma floresta densa. Com o passar do tempo, eles começam a vivenciar acontecimentos estranhos, ao mesmo tempo em que suas tensões de sacanagem vão se intensificando. O ambiente da floresta funciona como um catalisador para revelar desejos reprimidos, traições e jogos de sedução. Enquanto isso, a floresta parece viva, como se testasse os personagens, levando-os a cruzar limites morais. O erotismo se mistura com uma crescente sensação de perigo, até que os personagens percebem que sair dali pode não ser tão simples quanto imaginavam. Floresta da Perdição foi o filme desta semana no Cineband Privé. E foi comentado no Gesla. Ora, brincadeira. Vamos lá, vamos voltar pra cá. Deixa eu ver cadê a turma que está conosco. Deixa eu ver onde é que tá a nossa música. Agora sim, voltamos aqui ao normal. E vamos ver o que aconteceu com o chat, né? O chat sempre tem aqui uma galera sendo, né? Vamos lá. Fique tranquilo, não irei ao nível da Imola. Tô gostando das filhas da senhora Garcia, uma farofa boa, diz Adriano Araújo, voz de locutor de programas de flashback. Quem mais? Gustavo Moraes, a esposa do Guegué não se irrita com o Gesla Privé. Minha esposa me conhece há 11 anos, meus amigos. Comprou na planta, já falei sobre isso. Tem muitas coisas nesses filmes do Cine Privé, a gente assistia porque não conseguia assinar Sexy Rot. Porra, brincadeira. E aí vamos aqui para outro, pro Exports também, né? Deixa eu ver. Quem mais? André Cabral não mostra o que a gente quer ver, diz Ed Jackson. Às 8 em ponto, bicho. Que 8 em ponto? 8 em ponto, meu Deus. Você achou Gustavo Henrique e Ed Jackson que houve com o personagem com o meu nome? Não entendi. Gustavo, Adriano Araújo, gente, eu não assisto Cine Privé, vejo outros conteúdos mais fortes. Está aí essa galera. Galera, estamos aqui trazendo... É family friendly. Nós temos que trazer aqui coisas que passem no horário, né? Então é isso. Vamos lá.
pela ficha técnica, parece que foi produzido pela empresa adulta do Grupo Gesla de Comunicação. Obrigado, eu vou levar como um elogio, viu, o Gui Lima? Muito bem, minha gente. Então era isso. Quero agradecer a todos pela companhia. Chegamos ao final de mais uma resenha televisiva. É claro, mandando um abraço para todos que nos acompanham e perguntando a nossa pergunta. Primeiro, sempre dizem que eu sou... Mandem já que falam sempre que minha despedida é seca. É seca, é dura, negócio de merda. Nós vamos. Nesse momento aqui, eu quero a frase malunca. Cada um larga uma frase malunca no chat. Malunca com consciência. Né? Pra eu encerrar e dar tchau com tranquilidade, com tudo mais, não sei o que. Mandem aí sua frase respeitosa. Mandem a frase respeitosa por aqui. Quero ver. Nobody nem apareceu hoje, verdade. Nobody ficou ali de canto. Quem mais? Não tem frase. Não tem frase da galera. Então, minha gente, aquela menina ali tá dizendo pra dizer adeus. Adeus! Sistema. Ah, no sistema? O sistema onde tá? Quem é o sistema? Aldeco Sorrel. Sistema. Sistema. Ah, no...